Isso surpreendente. O Nate começa a conversa dizendo que ela não precisa mais ligar pra ele porque ele está ali. Ele pergunta o nome dela e depois que ela diz o nome pra ele, ele pergunta se ela é dali mesmo. Ela diz que ela é dali mesmo, mas que ela está com pressa pra chegar na casa da amiga dela. Ele pede o número dela e fala que é sempre bom conhecer novas pessoas, mas ela diz que realmente está com pressa. Mas ele ainda chega a perguntar se ela tem namorado ou algo do tipo, mas ela diz que só precisa ir porque tem uma amiga dela esperando por ela. Mas agora, quando ela volta e chama por ele, ele pergunta o que aconteceu. Ela pergunta se o carro é dele, ele diz que sim e pergunta por quê. Ela diz que se ele não estiver com pressa, ela pode dar o número pra ele, mas ele fala que ela que parecia estar com pressa. Ela fala que a amiga dela mora algumas ruas à frente e pergunta se ele poderia dar uma carona pra ela, porque assim eles poderiam conversar e que ela poderia dar o número pra ele. E depois que ele diz que não pareceu que ela estava interessada, ela fala que não quis ser rude, mas que realmente ela estava com pressa. E eu não sei o que fez ela pensar que ele disse que era pra ela entrar no carro, mas o fato é que ele não disse isso. Ele pergunta se ela está falando sério. Ele pergunta se está tudo bem e se ela ouviu ele dizer que é pra ela entrar no carro e em seguida pede pra ela dar a volta. Ela fala que pensou que fosse pra ela entrar, mas ele diz que ele ainda nem a conhece. Ela fala que é verdade, mas como ele pediu o número dela, ele fala que pediu, mas que não pareceu que ela estivesse interessada. E como ele pergunta por que ela estaria interessada agora, ela fala que agora está e que ela acha que pode ser divertido. Ele pergunta se ela não achou que seria divertido no começo e fala que ele é a mesma pessoa e que ele não está entendendo por que essa mudança de energia. Ela fala que gostou do carro dele e ele pergunta se ela gosta desse tipo de carro e se ela já esteve antes dentro de uma Lamborghini. Ela fala que na verdade não e ele fala que entendeu e que agora entendeu porque ela voltou, mas que isso não é legal porque ele queria conhecê-la e ela não. Ela diz que desde o começo achou um cara legal e pede para ela entrar no carro para que eles possam se conhecer. Bom, e por final ele acaba convidando para entrar no carro. E depois de algum tempo ali dentro do carro conversando com ela, nesse momento ele fala que ela queria entrar no carro, mas que ela nem o conhece. E como brincando, ela diz que já o conheceu e ele pergunta então qual o nome dele. Ela diz que o nome dele é Jake e ele pergunta se ela está falando sério. Ela pergunta se é Brian e ele diz que agora ficou chateado. Ele pergunta se ela entrou no carro dele e nem sabe o nome dele. Ela diz que isso aconteceu porque a memória dela não é boa e em seguida muda de assunto e fala que ela está com muita fome. Ele pergunta se ela está com fome e se ela quer sair para almoçar. Ela diz que sim e fala que quer sair para almoçar, fazer compras e fazer as unhas. E já ele diz, saia do meu carro, saia do meu carro, saia do meu carro. Ela pergunta por que ele está sendo tão rude e já ele fala que desde o começo ela está fazendo ele pensar que ela é interesseira. Ela pergunta se isso é uma brincadeira porque ele está sendo muito rude. Ele fala que ele não está sendo rude e que no começo ela não queria falar com ele. Ela fala que vai embora, mas pede o número dele para que depois ela possa ligar. Ele fala que não vai dar o número para ela porque ele acha que isso vai ser uma perda de tempo e em seguida deseja uma ótima caminhada. O Isla começa o vídeo dizendo como está o dia dela hoje e em seguida pergunta se ela vai continuar andando sem falar com ele. Ele se apresenta e depois que ela diz o nome pra ele, ele pergunta o que ela está fazendo de bom. Ela fala que nada demais e que só está caminhando. Ele fala que adoraria conhecê-la e ela diz que entende, mas fala que está com pressa. Ele fala que é sempre bom conhecer novas pessoas e que ele se aproximou dela porque ele a achou muito bonita. Ela pergunta o nome dele e depois que ele diz que o nome dele é Isla, ela fala que não está com tempo no momento. E imediatamente ele fala que se ela não tem tempo, ele entende e vai caminhando em direção ao carro. Ela pergunta se o carro é dele e ele diz que sim e pergunta por quê. Ela fala que é muito legal e que ela gostou muito. Ele agradece e ela pergunta se eles vão dar um passeio e ele diz que pensou que ela tivesse dito que não tinha tempo. Ela diz que só estava caminhando e antes dela terminar a explicação ele pede para ela chegar mais perto. Ele fala que pensou que ela estivesse ocupada e pergunta o que ela tem de tão importante para fazer agora. Ela diz que não está ocupada. E já ele fala que ela resolveu arrumar um tempo para ele e que ele está achando que ela deu o nome errado para ele. E em seguida ele também fala que ela realmente é muito bonita e pergunta se ela quer entrar no carro e ela diz que sim.
E dentro do carro ele pergunta o que aconteceu lá fora e ela diz que só estava caminhando. Ele pergunta qual a etnia dela e se ela é latina e ela diz que sim e fala que é da Guatemala. Ele fala que já ouviu falar da Guatemala e que muita coisa boa vem de lá. Ela fala que é claro e ele pergunta qual o motivo da vinda dela e ela fala que foi por causa do dinheiro. Ele fala que então ela veio por causa do dinheiro e pergunta o que ela pretende fazer depois. Ela fala que pretende se divertir, viajar e viver a vida dela. Ela fala que gosta de pessoas que gostam de dinheiro e que não tem pena de gastar. Ele fala que então ela é uma pessoa que pensa alto. Ela fala que com certeza e pergunta se ele vai dar alguma coisa pra ela. Ele pergunta como assim. Ela diz que ele precisa levá-la pra sair pra se divertir. Ele pergunta como ele vai fazer isso tudo, sendo que ele ainda nem sabe se ele gosta dela o suficiente. Ela diz que ele deve estar interessado nela, já que ele a convidou para entrar no carro. Ele fala que a convidou porque ela é bonita e que ele gostaria de conhecê-la, mas que ele ainda não sabe nada sobre ela. Ela diz que para ele sair com ela, ele vai ter que investir. Ele fala que vai ser sincero e diz que ele não pretende gastar o dinheiro dele. Ela fala que então, porque ele está conversando com ela como se tivesse interessado e como se fosse levá-la para sair. Ele fala que a questão aqui não é o fato dele estar ou não estar interessado, e sim porque ele vai ter que pagar por tudo. Ela fala que já entendeu e que ela simplesmente vai sair. Ele pergunta se ela vai sair e fala que ele nem tem certeza se ela deu o nome verdadeiro dela. E depois que ela sai do carro, ele pede para ela voltar, que ele quer falar uma coisa. Ela fala que se for para ele pensar dessa forma, ela não vai voltar. Ele fala que só quer dar uma dica e pede para ela escutar bem o que ele está dizendo. Ele fala que ela não vai muito longe com esse comportamento porque ela é bonita, mas que tem muitas garotas bonitas por aí. Ela fala que se essa é uma desculpa para não gastar dinheiro, não está adiantando. E ele termina dizendo que se ela não quiser ouvir o que ele tem para dizer, ela pode dar um fora do carro dele. O Damian se aproxima dessa garota, dá um oi e pergunta o nome dela. Ela diz que o nome dela é Kiva. Ele fala que o nome dele é Damian e que é um prazer conhecê-la. Ele fala que não sabe se ele é muito velho pra ela e já ela pergunta se ela pode ajudar em alguma coisa. Ele fala que só está tentando conhecê-la e pergunta pra onde ela vai tão bonita assim. Ela fala que só estava dando uma caminhada e ele pergunta se ela é dali mesmo. Ela diz que não, então ele pergunta se ela é casada ou algo do tipo. E como ela diz que é casada, ele pergunta se ela não pode ter amigos. Ela diz que não e que agora ela precisa ir. Ele fala que é uma pena e deseja um ótimo dia para ela. Ele abre a porta e pergunta o que aconteceu. Ela pergunta se o carro é dele e ele fala que o carro é dele. Ela diz que o carro é muito legal e ele pergunta se ela gosta e ela diz que sim. Ele pede para ela tomar cuidado com os carros na rua. Ele pergunta se ela estava indo para a academia. Ela diz que só estava dando uma caminhada. Ele fala que acha que vai se mudar para ali para poder caminhar com ela. Ela diz que acha que é uma boa ideia e ele fala que acha que vai fazer isso. E como ela mesma desmente o que ela tinha dito e diz que é dali. Ele fala que com certeza ela é a atração principal do lugar. Ela agradece e ele fala que o nome dele é Damian, então ela diz que é um prazer conhecê-lo. Ele fala que vai nessa porque ele não quer ter problemas com o namorado dela. Ela fala que gostou do relógio dele, ele pergunta se ela gostou e ela diz que sim e pergunta se é original. Ela pergunta se pode ver e ele fala que é original. E em seguida pergunta se ela conhece algum lugar que vende Cartier falsificado. Ela fala que não sabe, então ele muda de assunto e fala que não quer tomar um tiro e pergunta sobre o namorado dela. E como ela diz que tem namorado, mas que não vê problema em ser amiga dele, ele sugere conversar com ela dentro do carro e ela acaba aceitando. E já dentro do carro nós vamos direto ao momento em que ele pede para tirar uma foto dela, e ela fala que é claro. Ele fala que há muito tempo não vê uma garota tão bonita quanto ela. Ele fala que vai postar a foto dela nas redes sociais dele e pede para ela esperar um minuto. E começa a dizer em voz alta o que ele está digitando e fala: "Uma interesseira que estava correndo que eu acabei de conhecer." Ela diz que não é interesseira e ele pede para ela esperar só um minuto. Ele fala que mal acabou de postar e já tem 20 curtidas e fala que sim, ela é interesseira. E mais uma vez ela fala que não é interesseira. Ele fala que ela é interesseira e que a razão é porque antes ela não estava interessada em conhecê-lo, mas que só foi ver o carro dele que isso mudou. E fala que provavelmente ela está procurando alguém que banque ela. Ela diz que não é verdade, mas ele fala que isso que está parecendo. Ele pergunta se o namorado dela não tem as coisas que ele tem,
em seguida fala que acha melhor ela voltar para casa. Ela diz que não e fala que não é interesseira. Ele deseja que ela tenha uma ótima caminhada e sugere que ela não faça mais isso com o namorado dela. O Nair se aproxima dessa garota e fala que ela é muito linda, mas já logo de cara ela deixa claro que não tem nenhum interesse, e ele pergunta por que não. Ela diz que simplesmente não está interessada. Ele pergunta se ela não está e pede para ela esperar. Ele diz que quer falar com ela rápido e pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. Ela fala que tem namorado, mas ainda assim ele tenta pegar o número dela. E como ela diz que não vai dar um número para ele fala que entende e deseja para ela um ótimo dia. Agora ela se aproxima do carro e pede com licença. Ele fala que ela deu um susto nele. Ela pergunta o nome dele e já ele pergunta por que agora isso importa. Ela fala que gostaria de saber e ele diz que agora ela quer saber e pergunta se ela não tem namorado. Ela fala que tem namorado, mas que ele não está cumprindo o que prometeu. Ele fala que ele está vendo que ela e o namorado dela estão tendo problemas e que ele não vai ajudar entrando no meio disso. Ela diz que não é um relacionamento sério. Ele fala que pela maneira que ela falou com ele no começo, parecia que era muito sério. Ela fala que o carro dele é muito legal. Ele agradece e fala que já ela é muito linda. E em seguida diz que vai sair do carro. Ele sai do carro e pergunta há quanto tempo ela está com o namorado dela e ela diz que só algumas semanas. Ele fala que ainda está muito no começo e que é nesse momento que se vê se a pessoa é leal. E como ela diz que acha que sim, ele pergunta por que ela acha que sim. Ela diz que ainda está muito no começo e que ela ainda precisa conhecê-lo. E depois de mais algum tempo ali conversando com ela, ele sugere que eles continuem a conversa dentro do carro. Já nesse momento, ele pergunta por que ela resolveu entrar no carro assim tão rápido. E como ela pergunta por que não, ele fala que ele poderia ser um sequestrador e que ela não o conhece e pergunta por que ela confiou nele assim tão rápido. Ela diz que ele pareceu um cara legal. Ele pergunta se é verdade e fala que ela precisa ter cuidado porque pode ser perigoso. Ela fala que é verdade, mas que às vezes nós precisamos arriscar. Ele fala que entende e ela pergunta em que ele trabalha. E ele diz que faz um monte de coisas. E em seguida conta pra ela que ele tem alguns prédios e concessionárias, mas que ele não é muito de ficar falando sobre isso. E já nesse momento ele diz pra ela que não sai da cabeça dele que ela é interesseira. Ela pergunta se ele acha que ela é interesseira e ele fala que está abrindo o jogo e tentando ser sincero. Ele fala que ela pode tentar fazer ele mudar de ideia, mas que ele está sendo sincero. Ela fala que foi sincera, mas ele fala que não quer perder o tempo dele já que ela tem namorado. Ele fala que está começando a achar que isso foi um erro e que vai ser melhor ela sair do carro dele. Ela diz que conversar com um cara como ele que é um erro. Então ele diz que um erro maior é deixar uma interesseira entrar no carro. E ele termina dizendo pra ela contar a verdade para o namorado dela.